Meus irmãos, nós vamos dar início, vamos falar um pouquinho das festas judaicas. Eu vou colocar já aqui o slide. Vamos lá ver. Cadê? Achei. Pronto. Meus irmãos, festas judaicas. Eu vou só começar dizendo assim: Deus fez uma obra milagrosa, poderosa, tirando o povo que era escravo no Egito para que eles pudessem ir a pé, através do Mar Vermelho, através do deserto, tomar posse, né, da terra que Deus prometeu ao amigo dele. Né? Ele chama de amigo. Abraão é chamado de amigo de Deus. Mas aquilo que ele tinha prometido para os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos, ele está cumprindo nesse momento. E no deserto, ele começa, através do servo dele, Moisés, dizendo para o povo o que o povo tinha que fazer. Vocês agora não são mais escravos, vocês são um povo. Como povo, vocês vão ter uma regra, vocês vão ter, vamos dizer assim, um estatuto. Quando a gente entra num condomínio, isso aí o nosso Diácono Júnior deve saber melhor que nós, quando é constituindo, quando é entregue um prédio, a primeira coisa que tem que ser feita é um estatuto, ó, as regras que vai gerir aquele prédio. Com o povo é a mesma coisa. A Constituição é o que faz com que aquele povo fale assim, olha, a nosso povo, nós fizemos a Constituição, regras, leis, e é o que vai nos balizar. No caso do povo de Israel, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam, não foi Deus, não foi o homem que fez esse, né, estatuto, vamos dizer assim, essa constituição. A constituição primária do povo de Israel, o qual eu diria para você que 80% ainda é feito hoje, né, foi dado por Deus, por Deus. E ele só não colocou os 10 mandamentos. Na verdade, não são 10, tem mais mandamentos. Mas os principais, os 10 mandamentos, ele parece que é uma imposição. Não mata, não rouba, não olha para a mulher do próximo com visão altiva, e começa a falar um monte de não terás outros deuses além de ti. Ele parece que só coloca regra, 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 regra. Mas não é essa a intenção. O Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, aquele que criou, né, todas as coisas e nos criou, ele também sabe o que nós precisamos. Então ele instituiu, foi Deus que disse assim, ó, vocês vão ter algumas festas. Sabe o que quer dizer festa? Festa não é só trabalho, não é só cumprir os mandamentos, não é só ordenanças. Vocês vão ter um tempo também de se alegrar, porque festa, a gente fala em festa, a gente já pensa alguma coisa boa, onde tem danças, músicas, comidas, as festas judaicas. Mas as festas que o Senhor instituiu no deserto, com exceção de uma que depois nós vamos ver, que é o Purim, né, que foi quando o povo era escravo lá na Pérsia, e através da rainha Esther, eles foram libertos, e Purim significa sorte, e ele também colocou essa festa de Purim. Mas nós vamos ver o que Deus falou para eles no deserto. Festa. Ele começa falando que não é qualquer festa, é uma festa solene. É para vocês se alegrarem, é para vocês estarem juntos, unidos, e saber que foi Deus, foi ordenança de Deus. Faça festa. Nosso povo é festeiro, né, meus queridos? Qualquer coisa é motivo para a gente, né, fazer um almoço, um jantar, um café gostoso, que a gente não pode falar que é só cafezinho com leite, ele tem um monte de coisa. Nosso povo é festeiro. E eu quero dizer para vocês que isso é de Deus. Deus já colocou as festas no tempo de Moisés. No deserto ele já começou a falar. Então nós vamos começar a falar de algumas festas. Festas solenes. Lá em Levítico 23, veja, Levítico é o Pentateuco, né? Faz parte do livro do Pentateuco que Deus deu para Moisés lá no deserto. Quer dizer, no deserto, Deus já estava preocupado com o povo, dizendo, ó, vocês precisam ter um momento de alegria, ter um momento, né, em que vocês possam descansar do trabalho, do dia a dia, e um momento, a gente poderia dizer assim, de lazer. Levítico 23, capítulo 23, versículo 1 e 2, diz assim, olha, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis
serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Onde a gente lê solenidades, você pode ler também festas. Por que festa santa? Porque é uma festa que foi Deus que deu e é uma festa separado. Não é para a gente se... Né? Hoje em dia, os jovens gostam de falar de festa e fala festa, né? Ele já pensa em balada e vira uma bagunça total. A festa que Deus convoca, a festa, né? O lazer, festa que Deus fala na palavra dele, são festas que nós temos que estar alegre e lembrar, olha, foi Deus, isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. Pelas festas, nós vamos começar a entender, se é que eu posso dizer isso, tá? Mas o caráter de Deus. E se nós falarmos de caráter de Deus, nós, lógico, que vamos falar do caráter do Senhor Jesus. Jesus, você acha que Jesus ia em festa? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Mas só que Jesus não foi só em festas, as festas, né, do calendário judaico. Ele fez, a palavra fala que ele foi em uma outra festa. Que festa? As bodas de Caná da Galileia. Eita, Evangelita, é isso mesmo, irmã. É isso mesmo. Ali fala que, inclusive, tinha vinho, e ele transformou água em vinho. E ele não estava lá sozinho, não, meus irmãos. Ele estava com os discípulos. Quer dizer, como que nós podemos, né? Nós podemos dizer assim, lógico que Deus sabe todas as coisas, dizer que nós estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo, se a gente, muitas vezes, estamos escondido, quietinho, né? Nós temos que sair, desculpe a expressão, sair para fora e ter contato, principalmente com as pessoas que estão fora. Ah, se eu fui convidado numa festa de aniversário, eu não vou? Lógico que eu vou. Só que eu sei que a festa de Deus é diferente, é santa, é uma convocação para que nós, olha, Deus está te convocando para você fazer uma festa e se alegrar. Então, festas solenes, nós vamos ler algumas coisas. Os hebreus celebravam várias festas sagradas ao ano, chamadas de santas convocações. Por que santas convocações? Porque era obrigação de todo o povo participar das festas, todo o povo. Estas festas sagradas eram símbolos da redenção e da consagração e expressavam o fato de que Israel, com tudo o que possuía, pertencia a Deus. Havia 2 ciclos dessas solenidades, um ciclo semanal e um anual. Esses ciclos ajudavam o povo a associar a sua vida espiritual aos eventos da vida diária, pois não deveriam diferenciar entre a adoração a Deus e a vida diária. Sabe o que é isso? Aonde a gente está, Deus está conosco. Tudo que acontecer no nosso dia a dia cotidiano, nós sabemos que Deus está olhando para nós, dirigindo todas as coisas, e nós nunca estaremos longe do Senhor. E olha que nós vamos ver, existia 2 ciclos de solenidade, um semanal e outro anual. Eu não vou perguntar para vocês qual é o semanal, que vocês vão saber, mas nós vamos chegar lá. As festas eram celebradas com duplo propósito de refletir sobre a bondade de Deus e de recordar que os israelitas eram o povo escolhido de Deus. Agora a gente tem que começar a pensar o seguinte: nós estamos inseridos nestas festas. Ah, mas eu não faço mais a festa judaica. A nossa festa é a festa de Cristo Jesus. E aonde nós estamos, nós temos que estar consciente que Deus é bom, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Sabe, o Senhor Jesus veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas um dia ele vai voltar, só que aí ele vai voltar como leão, e aí o período da graça vai cessar. A celebração das festas solenes requeria 77 dias ao ano, olha, 77, hein? Dos quais os israelitas deviam deixar o seu trabalho e dedicar-se ao culto a Deus. Pergunta: os israelitas trabalhavam lá, sol em cima deles, todo dia. Os israelitas, naquele tempo, eles tinham férias, tinham 13º, tinha a bonificação de férias, né? 1/3 das férias. Não. Tinha feriado, como nós temos hoje? Não. Mas Deus sabia que é importante nós termos um tempo de descanso. Deus sabia. E já lá no deserto,
ele colocou várias festas que contavam com 77 dias ao ano. Será que é? Ah, foi coincidência, 2 vezes 7. 7 é o número da perfeição, meus irmãos. 7 é o número que Deus fez todas as coisas, inclusive o descanso, durante 7 dias. Quantos dias Deus demorou para fazer todas as coisas, entre animais, luz de dia, luz de noite, plantas, o ser humano? Quantos dias? Não 6 escutei. dias. 6 dias. 6 dias. No sétimo descanso. E no 7º ele descansou. Olha só. Mais uma coisinha. As datas religiosas dos judeus são móveis, não é fixo, porque eles seguem um calendário lunisolar. É o calendário, né, lunar. Eles se baseavam pelas luas, que no fim... Oi, pode falar. Lunisolar? Como é que fala? Fala lunisolar. Lunisolar. Porque você sabe que a Lua, você olha a Lua, mas só uma perguntinha, a Lua tem luz própria? Não. Claro que não, né? Não sei se vocês sabem disso, a luz não tem luz própria. É o Sol que ilumina a Lua. Então, quando você vê uma Lua cheia, uma Lua quarto minguante, né? Uma Lua crescente, isso está influenciando o Sol e a posição da Lua. Isso é chamado de calendário lunisolar. Nós vamos chegar lá também. Tá? Bom, festa. O nome festa, ou santa convocação, ou festas solenes, o nome festa aparece, né? Aparece na palavra, e nós vamos tentar traduzir o que Deus quis falar, porque quando o Senhor falou em hebraico para eles entenderam. Quando traduz para nós, muitas vezes nós perdemos. E eu nem vou pedir, né, para a Silvia traduzir, porque eu sei que ela vai conseguir traduzir o que eu vou falar. Mas, vamos lá. Festa. Primeiro, Deus se lembrará. Quando nós fazemos festa e sabemos que, olha, eu estou me alegrando nessa festa porque Deus permitiu isso, Deus se lembra. Levítico 26, no versículo 3, diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Quando Deus fala, se lembrar, dá a impressão que ele esquece. Deus não esquece de nada, tá? Quando eu falo assim, olha, se você, né, aceitar o sacrifício vivo, né, do seu Jesus, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus não tem amnésia, isso é coisa nossa. Deus não tem problema de memória. Não é que ele não se lembra, ele não vai imputar os pecados passados sobre nossas vidas. Não vai ter efeito nenhum. E quando ele fala, eu vou me lembrar, né, do concerto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, significa o seguinte: o que ele prometeu para eles vai ser cumprido na vida dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, por todo o povo. Deus se lembrará. E o Senhor falou que tem que ser um tempo determinado, mesmo sendo uma data, né, o dia variável, mas tem que ser naquela época. E isso está lá em Números 9, 2, 3. Que os filhos de Israel celebrem, por exemplo, a Páscoa a seu tempo determinado. Aí ele fala, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Quer dizer, eu dou um exemplo da Páscoa, mas todas as festas têm uma época em que Deus colocou, falou, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Qual o propósito? Por causa desse propósito. Olha que interessante, se a gente vai numa festa boa, a gente lembra da festa, né? A gente, caramba, vai ter festa. E quando se aproxima novamente de a gente participar de uma outra, né, da festa que nós já conhecemos, a gente não vê a hora de chegar, porque sabe que vai ser até gostoso. Então, Deus, para que a gente guardasse, né, a obra que ele fez sobre nós, ele falou, vocês vão guardar através de festa. No Pentateuco, nós estamos falando de Moisés, hein? Eles estavam no deserto ainda e Deus já estava dando as festas para eles. No Pentateuco, a palavra festa é dita em 3 formas. Há 3 modos de se dizer festa. Cada uma destas palavras traz consigo um ensinamento próprio sobre o sentido da festa. Eu vou ler aqui, né,
meio tupiniquim, me perdoe, porque não, é a Silvia que sabe ler em hebraico ou não, mas os 3 sentidos é Moed, Miquerá, Kodesh e Hag. E para a Silvia, se ela quiser, né, até conferir, está aqui escrito em hebraico. Está aqui escrito em hebraico. Eu não vou falar para ela ler, porque é capaz dela ler mesmo. Então, aí vai ficar chato. Não, eu posso ler sim, mas tem uma palavra que eles usam muito, que é zahar. 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 Ele recordou. Então, eles usam muito o zahar. Deus se lembrará, Deus se recordará. Então, quando vai falar de uma festa, também se usa zahar. Ah, tá, que benção, tá vendo? E nós vamos falar um pouquinho dessas 3 palavras aqui, Moed, não sei se é assim que fala, né, Silvia? Miquerad, Kodesh e Hadi. Deve ser Hag. Fala na para verdade, quase isso, mas você está muito bom, viu? Parabéns. Você tá ótimo. 3 palavrinhas. Então, nós vamos ver, isso é o que está na palavra, na Bíblia. Então, a primeira delas, né? Moed, significa encontro. As festas são encontros fixados por Deus. Por isso, prova que este encontro foi desejado mesmo por Deus. Segundo esta designação, as festas devem ser celebradas num período determinado, pois este é um período privilegiado. Esse encontro acontece no tempo em que no tempo e em um lugar. Deus encontra seu povo no tempo que ele mesmo fixou e no templo em Jerusalém. No caso, seria no templo de Jerusalém. Quando fala encontro, não dá para lembrar, a gente não lembra de um encontro que Deus fazia todo dia na virada do dia com uma pessoa especial. Era um encontro. Quem? Adão. Deus todo dia na virada, né? Na virada do dia, à tarde, ele ia passear lá no jardim para se encontrar com Adão. A irrupção da divindade num tempo fixo, em um lugar, nos diz que todo tempo e todo lugar são destinados a serem invadidos pela presença de Deus. Essa universalização deve passar primeiramente por um particularismo de um tempo celebrado em um lugar e por um povo para depois se estender a todos os povos e a todos os lugares em todos os tempos. Olha só, esse é o significado dessa primeira palavra, né? Moed. Moed. Eu posso só complementar com uma informação sobre essa tradução, claro. Que fica até mais próximo da gente, né? Moed é a mesma coisa que é um lugar de reunião. E aí, só que quando os judeus eles falavam, eles usavam essa expressão moed, as pessoas nunca o entendiam, mas não é sempre no mesmo lugar, né? Mas o que eles queriam trazer com moed era o mesmo espírito reunido, né? Amém, independente amém. de ser em outros lugares, não era o lugar fixo, né? Era o propósito fixo, né? Amém, amém. Um só Deus, um só batismo, né? Um só Espírito. A outra palavra, você vai me ajudando aí, Silvia, né? Que é o Miquerad, aqui faltou um U aí, é Miquerad Kodesh. Faltou um negocinho aqui no meio, tá? Miquerad Kodesh. Significa santa convocação. Tudo isso está em festa. A raiz Kodesh, que exprime a santidade, tem, em primeiro lugar, um sentido de separação. Ela significa que a santidade só pode ser aplicada a algo que é diferenciado, personalizado. Assim, a convocação é santa, porque ela vem de Deus, o Santo, e por ela é um tempo colocado à parte por Deus e para Deus, um tempo diferente dos dias ordinários. E a última palavra, que é Hag, o significado é círculo. A palavra Hag lembra a ideia de círculo. Esse termo é aplicado às 3 festas de peregrinação que se inscrevem no ritmo cíclico da natureza, celebrando a Páscoa, a Pentecostes e a festa das tendas. Nós vamos falar de cada um deles depois individualmente. O homem assume lucidamente
o ritmo da natureza para afirmar a sua ordem. Enfim, estas 3 denominações das festas nos mostram a parte do homem na organização do ano. Na submissão à vontade de Deus, o homem deve santificar os dias no ano cíclico e respeitar o seu curso natural e circular, com festas que mostram a contínua intervenção de Deus na vida do homem. Meus irmãos, vocês não sabem como os judeus eles levam muito a sério, né, essas festas. Quando eu estava lá na General Motors, tinha um engenheiro que o cara era craque, e tinha umas 3 ou 4 festas que ele chegava e falava assim para o nosso gerente: olha, esse dia eu não vou poder estar porque é festa do nosso povo. Eu posso vir trabalhar de domingo, no feriado de vocês, não tem problema, mas desses dias eu não vou vir. Ele já falava assim: se quiserem podem me descontar nas férias. Eles levam a sério. E nós temos que levar também, viu, meus irmãos? Aquilo que Deus ordena para nós como festas, né? Lógico, através daquele que o Senhor muitas vezes, né, coloca, e a gente sabe quais são as festas, nós temos que levar a sério. Outra coisa que é importante nós sabermos é isso aqui, olha: Deus acima do dinheiro. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Às vezes, as festas deles, nós vamos ver, caía num momento propício até da colheita, mas eles davam prioridade na santa, por isso que chama santa convocação. Senão cada um vai falar assim: hoje não dá porque eu vou colher, né, o meu trigal. O outro fala: não vou dar porque, né, tenho para mim, eu tenho que cuidar lá das minhas ovelhas. Mas não é. Santa convocação é para todo mundo. É para todo mundo. Lá em Levítico 23, 40, diz assim: e ao primeiro dia tomareis para vós de formosas árvores, ramos de palmos, ramos de árvores espessas e salgueiro de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Eu quero dizer que não importa se você vai ganhar ou perder dinheiro, o importante é você se alegrar diante de Deus. Porque se você alegrareis, é Deus que está mandando. A gente pode fazer alguma alusão para nós? A alegria do Senhor? A nossa força. É a nossa força, gente. Não adianta. Você quer mudar o teu humor, aquilo que nós falamos dos sentimentos, quer mudar, às vezes a gente levanta, é meio difícil, meio complicado, mas, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Coloca um louvor, põe um fone de ouvido no teu celular, põe um louvor. Você acaba esquecendo e muda o teu humor, muda. Por isso que Deus fala assim, né, que nós, né, temos que alimentar a nossa mente com as coisas do alto, com o louvor diante de Deus, com a palavra de Deus, não com as coisas da terra, que isso, né, nos deixa cada vez mais cabisbaixo, vamos dizer assim. Ninguém trabalhava durante as festividades israelitas, mas seus feriados tinham um motivo diferente dos nossos. Um camponês israelita nunca tirava férias remuneradas, aquilo que eu estava falando para vocês. Mas uma celebração podia chegar a custar-lhe algum dinheiro, podia cair num dia perfeito para a colheita. Mas Deus tinha prioridade sobre o trabalho. O dia de descanso semanal reforçava esta noção. Era preciso deixar de trabalhar para poder adorar. Como é que eu vou adorar a Deus, meus irmãos? Outro segredo. Eu vou adorar a Deus lá, eu vou ficar de joelho. Senhor, te adoro. Não. Às vezes nós estamos numa festa que Deus preparou para nós, nós estamos adorando a Deus, nós estamos glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Adorar a Deus. Deus era mais importante. Isso eu estou pondo no passado para falar que isso foi isso que Deus falou para eles fazerem já no deserto, antes deles entrarem na terra. Era mais importante do que a riqueza. O trabalho duro e a abundância dele resultante jamais foram desprezados em Israel, mas era um fato reconhecido que a prosperidade vem, na verdade, do Senhor, e não do trabalho duro, nem das transações hábeis. Se lembra o que fala lá em Salmos? Vocês estão lembrados que
o Salmo fala, o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele fala para nós que tudo vem de Deus, e é isso que eles tinham na sua mente. As festas solenes e os dias de repouso serviam para que o povo se lembrasse de Deus e o louvasse por ter recebido tanto. Amém, queridos? Agora nós vamos começar a falar, antes da gente iniciar as festas. Olha, meus irmãos, eu vejo isso daí, eu vejo assim, né? Como Deus se preocupa comigo e com você. Quando a gente fala festa é tempo de se alegrar, festa é tempo de a gente parar de fazer o que a gente faz para nós mesmos e adorar a Deus, né? Glorificar a Deus pela vida, né? Pela saúde, não importa. Se nós estamos escutando, falando, Ele sabe, Ele conhece, e nós adoramos a Deus nisso. Primeiro mandamento que Deus fez, quem pode me dizer? É feito semanalmente. Tá fácil, hein? Qual foi o primeiro mandamento de Deus? Não sei. Não, primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Qual é a festa semanal, vocês acham? O culto? Não, nós estamos falando dos judeus. É quase isso. Desculpa. Qual é? Não sei. Guardar os sábados. O sábado, meus irmãos. O sábado. Eu não sabia que isso era considerado uma festa. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui em Israel, todos eles, no sábado, eles não ficam, vou ficar sem fazer nada. Não, eles saem com a família, eles vão visitar outras pessoas, normalmente os hotéis ficam cheios, porque eles não fazem nada no sábado, mas eles vão em hotéis, eles passeiam com a família, eles se reúnem, né? E eles começam o sábado, ao entardecer de sexta-feira, aonde? No culto da sinagoga. Eu vou falar culto, né? Porque eu vou falar lá na sinagoga. Eles começam lá. Durante o dia inteiro. Em Levítico 23, ele fala assim, olha, 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Santa convocação. Se lembra que nós falamos da santa convocação de festa? Ele coloca o sábado judaico também como santa convocação. Está no mesmo patamar. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações, em todos. Lá em Israel, nós estávamos no hotel, era sexta-feira, e tinha um lugar que vendia corrente, joia, vendia relógio, e tinha uns relógios, tem conta. Eu comecei, deixa eu ver esse relógio, no fim do nosso grupo, entrou acho que umas 5, 6 pessoas. Tá esse relógio aqui, dá para você arrumar pulseira e tal. Aí nós estamos lá, quando deu 6 horas da tarde de lá, chegou o responsável lá, não sei, lá do hotel, olhou para o dono lá dentro, fez assim com o relógio, fez assim. Ele chegou e falou assim, meus, né? Vocês me desculpem, mas eu vou fechar a loja. Estava vendendo. Amanhã, às 6 da tarde, a gente abre de novo. Mas agora eu estou fechando. E fechou e não vendeu um monte de coisa que a gente ia comprar. Eles levam muito a sério. Esse primeiro, né, mandamento, sábado judaico. Em Êxodo 20, eu vou até ler aqui para vocês, fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A santa convocação. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Meus irmãos, isso é uma alusão do que aconteceu com o nosso Deus. E quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que aconteceu com ele, acontece conosco. E até isso, Deus, colocou para nós. O sábado semanal, que é o sabat, significa repouso, cessação do trabalho.
Era o 7º dia da semana, separado pela lei de Moisés como dia de descanso do trabalho normal, para repouso pessoal e adoração, de novo, ao Senhor. Santificar aquele dia importava em separá-lo como um dia diferente dos demais, a fim de servir a Deus e concentrar-se nas coisas respeitantes à eternidade, a vida espiritual e a glória de Deus. Ainda E você falando sabe, pastor, Ah. que o Shabá, Ah, é a mulher quem tem que acender a vela na sexta-feira às 18 horas, a não ser que não tenha uma mulher na casa. Mas se tiver uma mulher, né, é ela quem tem que acender. Então a gente acende a vela na sexta às 18 e você não pode apagar. Ela tem que Olha apagar só. sozinha. olha só, interessante, hein? Tá vendo? Eles levam muito a sério isso daí. O sabate também era um sinal de que Israel pertencia a Deus. Nenhum outro povo tinha isso mesmo. Nenhum outro povo que rodeava Israel não tinha isso. E eles viam que o Deus falava, direcionava, e ele não, né? Os outros deuses faziam o quê? Dos outros povos? Não fazia nada. E esse nosso Deus poderoso, que é o nosso Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar. Em Êxodo 31, é um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. Claro, se Deus fala para fazer a gente ter, se a pessoa não faz, é porque ele não aceita aquilo que Deus, ele está sendo insubmisso. Então, Deus tirava do meio do povo, não faz parte do povo. 6 dias se trabalhará, porém no 7º dia, que é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No meio do povo, uma igreja grande, como que você sabe aqueles que realmente fazem parte do povo e aqueles que não fazem parte do povo? Pelos costumes, da forma como se comporta. A pessoa, é mais ou menos isso. Só Deus sabe o que está no coração. Mas às vezes nós estamos lá adorando a Deus e tem gente que não tem respeito nenhum. Vocês sabem por que Deus deu no início da nossa igreja, eu não sei quantos são do início aí da nossa igreja, eu sei que, claro, o Júnior né? A Angelita, mesmo a Denise, mas você sabe por que Deus colocou aquele hino para nós, é Jesus quem vai à frente? Sabe a história? Então, eu vou contar para vocês. Que bom. Deus estava, né, fazendo, como sempre, uma obra poderosa ali onde nós estamos, tá? Ali onde nós estamos. E um dia Deus falou revelou para o pastor Walter Rodrigues, falou: olha, eu vou dar uma canção para vocês louvarem antes de tudo. Vocês começam o culto louvando esse hino. E Deus deu aquele hino, é Jesus quem vai à frente, para a filha do pastor Walter, que ainda é música, né? A Ana Raquel, não sei quantos vocês conheceram. Só que quando o pastor Walter, e ele estava com aquilo no coração, falou para o ministério, a gente tinha mais de 100 e poucas igrejas, foi numa reunião grande. Falou: nós vamos começar a louvar a Deus com esse hino, a letra está aqui, nós vamos dar para todo mundo. Antes de qualquer coisa, nós vamos começar louvando a Jesus quem vai à frente. Depois do mês, o pastor Walter reuniu de novo os pastores. E aí, tudo bem? Vocês estão conseguindo? Vocês estão louvando? Tal? Uns 3 ou 4 falaram assim: pastor, olha, eu vou falar uma coisa para você. O hino é bonito, é maravilhoso, mas a gente não sente de Deus de ficar louvando com esse hino no começo? Nunca aconteceu, parece que, né? Eu falei: pastor, a resposta do pastor Walter, eu estava presente. Eu falei: meu irmão, falando para o pastor de outras congregações, eu entendo, você não quer louvar, não tem problema. Então, siga o teu caminho. Você não faz parte deste povo.
Não estou dizendo que você vai para o inferno, mas deste povo você não faz parte. Quem não louvar a Deus com é Jesus quem vai à frente, é um sinal que não faz parte deste povo. E aí Deus falou até para o pastor Walter, saíram de nós, mas não eram de nós. Não estou falando que tem igrejas aí que se tornaram grandes igrejas, né? A igreja lá de Osasco, né? do pastor Ageu, o pastor Ageu, para vocês terem uma ideia, chegou a ser vice-presidente do Bradesco. Ele tem uma congregação enorme lá perto da Cidade de Deus, é um prédio, na verdade, até com escola, e Deus colocou no coração dele que para ele fazer missões. Então, você vai num culto lá, tem várias bandeiras, umas 30 bandeiras de vários países. Ele, por ser uma pessoa de muita posse, né, ele já veio na nossa igreja pregar, mas ele não louva quem é Jesus, que vai à frente no começo. Então, o que Deus faz? Deus pega um povo, falou, o povo, ó, eu vou fazer com que vocês, né, para vocês vão seguir essa direção. Eu não quero seguir, não tem problema, então siga a tua direção. Mas aqui na igreja vai ser assim. Amém, queridos? O sábado era isso. Você está no meio do povo. Você viu que nós lemos, né? Você está no meio do povo. Pode ser estrangeiro, pode ser filho, pode ser servo, pode ser escravo, seja o que for, ninguém vai trabalhar. Aí chega um estrangeiro, não, eu vou trabalhar. Tudo bem, então você vai para a tua terra, aqui não é a sua terra. Amém, queridos? Isso aconteceu na nossa igreja. E até hoje nós louvamos, é Jesus quem vai à frente, com essa visão. Mas uma coisa, era também para lembrar do tempo da escravidão do Egito. Você acha que lá no Egito, quando eles eram escravos, eles tinham um dia para descansar? Vocês acham? Ou não? Não. Eles não tinham descanso nenhum, meus irmãos. Então Deus falou assim, agora aqui comigo vai ser diferente. Ó, vocês vão ter um descanso, sim, semanal. Mas para quê? Para santa convocação, para adorar a Deus, né? Para vocês se alegrarem, estar junto com a sua família. Esquece o trabalho. O fruto do trabalho quem dá sou eu. Olha o entendimento. Deuteronômio 5, 13 e 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardassem o sábado, o dia de sábado. Glória a Deus. Isso aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, essa foto? Dá para vocês verem essa foto? Estamos. Então, aqui está escrito em hebraico, ó. A Silvia pode até ler para nós, mas eu vou ler o que eles escreveram isso daqui em inglês. Isso daí, essa foto eu tirei lá em Israel, para vocês verem, num hotel grande. Está escrito assim, ó, Sabbath Elevator, elevador Sabbath, para em todos os andares. Stop on every floor, para em todos os andares. Porque no sábado, eles entram no elevador, eu vou no quinto. Ele não precisa apertar, nem vai apertar. Vai parar em todos os andares, quando chega no quinto, ele desce. Isso aqui. Você acredita nisso? Eu creio. Assim, pastor, oi. o senhor falou aí que eles vão para o hotel. Então, as pessoas que trabalham em hotel não são israelenses, não são israelitas. Não são israelenses. Por quê? Por isso que em Israel, você sabe que tem muito brasileiro que trabalha em Israel? Tem muito brasileiro que trabalham lá em Israel. Eles pegam pessoas de fora. Eles pegam. Porque o judeu mesmo, ele tem o Shabat até hoje, né? Ele leva muito a sério. Se puder, ele não faz quase nada. Mas ele sai, ele vai de carro, vai para os outros hotéis, ele só vai em hotel. Ele não faz, ninguém faz comida, ninguém faz nada. Eles vão lá só para descansar. Eles começam, né, cultuando a Deus na sinagoga na sexta-feira e depois eles começam o Shabat. Começa sexta ao entardecer e termina no sábado ao entardecer. Então, não pode nem dirigir, não vai dirigir, não vai a pé. Não, eu acho que eles dirigem. Eu acho que eles dirigem. Não aperta o botão do elevador. Não aperta o botão. Aquilo lá é uma placa de elevador, e é assim mesmo. Pastor, tem gente que é muito radical. Pode falar, meu querido. O seguinte, o
judeusada toda que mora ali na região de Higienópolis, eles normalmente residem em apartamentos de primeiro e segundo andar, terceiro andar no máximo. Eles não usam carro, não usam nada. Eles andam a pé. Eles vão para a sinagoga a pé, voltam a pé, não só ele, a esposa e os filhos. Não usam elevador. Normalmente, eles não adquirem apartamentos ali na região acima do terceiro andar. Você está falando uma coisa certa, viu, Constantino? Porque eu passo ali sempre, perto até do shopping Higienópolis, e é interessante que na sinagoga, eu já cheguei a passar, tem uma sinagoga enorme ali, né? É um quarteirão do shopping, inclusive. Eu já vi a saída de lá e eles saem todos e não tem carro, não. Eu acho que um ou outro carro com motorista que eu vi, mas a maioria sai em conjunto, a pé, e vão andando para naquelas ruas lá. Realmente você tem razão nisso. Agora vamos ver. Oi, pode falar. Mas a palavra não diz que não é que é para a pessoa guardar o sábado, o servo, o jumento, até o animal? Para ninguém trabalhar. Então. A intenção do sábado é ninguém vai trabalhar. Então, mas inclusive o servo, o estrangeiro, o animal. Inclusive estrangeiro que está lá no meio do povo não deve fazer. E se ele fizer, ele é tirado do meio do povo. É a ordenança. Então o dono do hotel, o judeu lá está em desobediência, porque ele está contratando um povo para fazer uma coisa que a Bíblia diz para não fazer. Tem que funcionar o hotel. Tem que funcionar. Tem. Só que os judeus mesmo lá não fazem, porque hoje Israel, o povo de Israel, hoje, estou falando, não é só os israelitas que está lá. Lá tem vários povos. Você sabe disso. Tem até muçulmanos, né? Você sabe que os muçulmanos estão sobre lá. Israel tem um país dentro do país de Israel, que é lá em Jerusalém, que é lá o monte onde tem a cúpula dourada, ali é domínio dos muçulmanos. Então, eles fazem isso daí. Lá o hotel, o judeu mesmo não faz nada, mas tem um estrangeiro que está trabalhando lá. Antigamente, não era assim. Evidentemente que antigamente não era assim. Claro que não. Era mais rígido. Mas hoje não dá para você chegar e falar assim, olha, todo mundo que está no hotel hospedado vai embora. Não tem muito sentido. Não come hoje, não faz nada. Não come hoje, não faz nada. Mesmo porque eles comiam. Mesmo porque eles comem. Para comer, ele tem que pegar a mão e fazer algum movimento. Né? Ô, Maga, mas sabe o que os judeus fazem? Eles fazem o Yom Kippur. Eles erram bastante e depois eles... O dia do perdão, depois eles pedem perdão. Exatamente. Eles pedem perdão. Eles têm uma prática de anotar os pecados, os erros, e no ano seguinte eles queimam esse papel para queimar os pecados, né? Mas eles têm consciência dos pecados. Mas que fácil, então, é só queimar que está tudo resolvido. A intenção de Deus porque você imagina, né? Naquele tempo, imagina, o judeu, a planta estava lá, o rebanho estava lá e eles cuidavam todos os dias. E Deus falou assim, vocês vão cuidar de 6 dias. No 7º, vocês vão descansar. Tinha que falar isso. Porque se a pessoa, você fala para um judeu não ganhar dinheiro, ele fosse ficar trabalhar de sábado, domingo, feriado, de madrugada, tudo para conseguir um pouquinho de dinheiro a mais, né? Então, Deus... E a intenção de Deus colocar isso é para que, para de trabalhar, porque agora vocês vão adorar. É diferente. Olha o propósito divino disso daí. Gênesis 2, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. O princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Isso indica que o propósito divino é que um dia, em 7,
fosse uma forma de bênção para toda a humanidade, e não apenas para a raça judaica. Tudo isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que os povos ao redor via, olhava, percebia. Falei, aquele povo tem alguma coisa diferente. Então, era bênção, até para os outros povos. Era bênção até para os outros povos. Esse é o propósito divino. E aí, eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, e aqui eu quero, eu não vamos nem entrar em polêmica. Deus instituiu um dia, lógico que é todos os dias, é para ele lembrar, ó, no sábado, você viu, você trabalhou ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e você tem que dar graças a Deus por todos esses dias, e no sábado você vai adorar e agradecer a Deus. E hoje? Vocês não vão falar para mim que tem uma religião que guarda o sábado. Eles têm. Eu vejo isso aí, meus irmãos, até como uma liturgia, que nós não podemos ser radical. A gente tem que entender o seguinte: ou você está no Velho Testamento, ou você está no Novo Testamento. Eu estou dizendo pastor Ricardo, ou você está no Velho Testamento, ou nós estamos no Novo Testamento. Ou nós fazemos parte da Velha Aliança, ou nós fazemos parte da Nova Aliança. Simples assim. Então, nós vamos falar assim, ó, o dia do cristão. Porque tudo que foi falado e tudo que Deus mandou fazer lá no passado, eu garanto uma coisa para você. O que ele fez lá no passado é sombra das coisas que Deus gostaria e quer e faz nos dias de hoje. Então, o cristão tem um dia? Tem. Por quê? Porque o dia do... Qual é o dia do cristão? Vocês vão falar todos os dias, eu sei todos os dias, mas qual é o dia que a gente tira para adorar, né? O dia... Os domingos. Domingo, isso. Por quê? A outra pergunta que não quer se calar. Por quê? Que é o dia do Senhor. Não sei, pastor. Que tem que separar um dia para o Senhor, né? Eu creio assim. Eu vou te falar por quê. Isso é o que muitos teólogos concordam também. Eu não sou teólogo, mas eu concordo com isso. Por que domingo? Poderia continuar sendo no sábado. Nossos cultos é de sábado em vez de domingo. Mas não, por que domingo? Por causa disso. Mateus 28, de 1 a 6, fala da ressurreição de Jesus Cristo. Quando foi que Jesus foi crucificado? Que dia da semana? Sexta-feira? Sexta-feira. E que dia ele ressuscitou? Domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Nós estamos aqui, nós fomos inseridos na obra, porque ele disse, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Porque quando ele ressuscitou, acabou. A velha aliança é a velha aliança. Agora é nova aliança. Volto a dizer, todos os dias são dias do Senhor. Mas domingo, para nós, tem que ser um dia especial. Ah, mas o domingo eu não pude ir na igreja. Não tem problema, você pode não ter ido na igreja. Mas que no seu coração você sente falta, você sente. Você sente. Já tive domingo que eu não pude ir. Mas que eu senti falta, eu senti. Outra, lá em Atos 2, eu só estou passando rapidinho aqui, em Atos 2, de 1 a 4, aconteceu um evento sensacional. Cumpriu-se o dia do Pentecostes. O que é o dia do Pentecostes? Vocês sabem quantos dias são? Não. São 50 dias depois da Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa, caiu num domingo. Ah, Deus lá atrás, para o povo dele, ele deu um dia, para que ele se lembrasse da semana inteira, mas deu um dia, né, para louvar, para adorar. Para nós, a mesma coisa. Nós temos um dia, que é o domingo. E eu vou colocar algumas coisas aqui. Assim como o sábado era um sinal do concerto de Israel como povo de Deus, está lá em Êxodo 31, o dia de adoração do cristão, o domingo, é um sinal de que este pertence a Deus. Quem é que vai num culto no domingo, meus irmãos? Só pode ser cristão. Não estou falando mal, não estou falando, mas o bandista vai, é de domingo? Não. O espírita no domingo? Não. Aqueles que adoram né, o Maomé, ou mesmo o Buda, é domingo? Não. Domingo é dia do cristão, seja católico, seja evangélico, seja pentecostal, seja o que for.
Assim como é um sinal lá atrás, o sábado, para nós também é um sinal que nós pertencemos a Cristo. Outro. Jesus nunca reprovou o princípio de um dia de descanso para o homem. O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado. Se lembra quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga, tem uma pessoa com mão mirrada, falou: vem para frente, vem, estenda a sua mão. Pum, estendeu e a mão ele foi curada. E os fariseus começaram a falar: como? Você curou no sábado? Eu falei: vocês são hipócritas. Porque se uma ovelha tua cai num buraco no sábado, você vai lá você vai tirar a ovelha. O que dirá esse, né, que estava com esse problema? Então, tudo que é abuso, tudo que é religioso, atrapalha aquilo que Deus fez com perfeição e com santidade. Outra, Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico. Só que o nosso descanso é Jesus Cristo. Mais uma só. Nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial, o primeiro dia da semana, domingo, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Só uma perguntinha: Buda ressuscitou? Não. Maomé ressuscitou? Não. Qualquer outra coisa que eles adoram por ressuscitou? Não. Qual o único que ressuscitou? Jesus Cristo. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Sabe, meus irmãos, o sacrifício foi para perdão dos nossos pecados, mas a ressurreição foi para dizer assim: olha, existe ainda uma nova vida para você, existe uma esperança para você, existe uma coisa melhor ainda que está reservado para você. E você, assim como eu ressuscitei, nós também iremos ressuscitar. Vocês creem nisso? Quem crê, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, só para a gente entender uma coisa, né? Tem gente que fala: mas Jesus é Cristo, veio, não. Porque além do Senhor Jesus ressuscitar, e isto é um sinal claro para nós, ele também deixou uma marca na história do homem. Sabe que história é essa? Eu faço questão de falar. É isso aqui, ó. Pelo poder de Deus, não importa se foi o Constantinopla, se foi César, não importa. Convencionou-se que o ano de 2022 é um ano no mundo inteiro. Assim também o domingo é o dia de descanso no mundo. No mundo inteiro fala-se que vou descansar no domingo. No mundo inteiro você é obrigado a escrever 2022 se quiser ter validado algum documento, alguma coisa na sua vida. Mas os judeus comemoram o ano de 5.700 e pouco. Comemora mesmo, é verdade. Só que só para eles. Se eles quiserem fazer negócio no mundo, tem que escrever 2022. 2022 da era cristã. Quem fez isso? O Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos terminar por aqui, que depois nós vamos falar de outras coisas que Deus deu para nós. É muito legal isso daí. Eu gosto muito disso daí, sabe? Eu creio que, para tudo isso, Deus tem um propósito para nós.